Está escrito em Hebreus capítulo 11, versículo 8, o seguinte: Pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Meu irmão, minha irmã, numa outra ocasião nós estivemos aqui meditando em Hebreus 11:1, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E ali vimos a importância de agradar a Deus por meio da fé. Aprendemos também que aquele que duvida, de forma alguma, pode exercer fé, pois os dois não têm como andar juntos. Hoje, separei aqui alguns passos de fé que Abraão deu em obediência à palavra do Senhor, para que nós também possamos assim aprender o que a fé exercida tem o poder de ativar e trazer até nós. Mas antes de tudo, é necessário ouvir o chamado do Senhor. O texto bíblico diz que Deus chamou Abraão e pela fé Abraão obedeceu. Abraão abriu mão da terra e partiu. Literalmente, andou pela fé. O texto bíblico diz que sem saber para onde ia. Meu querido irmão, minha amada irmã, Deus chamou você. Qual foi sua atitude diante do seu chamado? Em Gênesis 12, de 1 a 4, a Bíblia diz que o Senhor diz para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E o texto bíblico diz que Abraão partiu como lhe ordenara o Senhor. Muito bonito isso, né? Deus falou com Abraão, Deus deu uma ordem de renúncia, dizendo para ele: sai. Deus deu a ele uma ordem de ide, né? Se vai para a terra que eu te mostrarei. E aqui o texto bíblico nos mostra claramente que Abraão ouviu o Senhor, ou seja, obedeceu ao chamado do Senhor. Abraão renunciou segundo a ordem do Senhor, partindo para a terra que ele não conhecia, mas pela fé no Senhor não hesitou em ir. Deus já falou com você, meu querido irmão, já lhe mandou renunciar, já lhe ordenou o ide. E qual foi a sua resposta? O Senhor diz: sai da tua terra, ou seja, sai do mundo, da terra natural, do homem caído, da natureza terrena. Sai da tua terra, das carnalidades que operam. Ele diz também: sai da tua parentela, ou seja, sai dos teus princípios de certo e errado, sai da sua cultura religiosa, saia do governo da alma, do governo das emoções e do governo dos sentimentos, do governo da operação do seu eu, do seu governo, da sua visão própria. Você não é o que você sente, você não é o que falam para você, você é o que a Bíblia diz que você é. Sai da casa de teu pai, ou seja, sai da condição terrena, sai da queda de Adão, sai do teu pai carnal, Adão, sai desse lugar e vai para a terra que eu te mostrarei, diz o Senhor. Uma terra que só quem pode lhe conduzir é o próprio Deus, por meio de seu Espírito. A terra que o Senhor nosso Deus nos convida, meu querido irmão e irmã, é uma terra que não é natural, é uma terra que não é deste mundo. Ela é uma terra espiritual, uma terra que mana leite e mel. A sua terra, ou seja, a carne e as suas carnalidades, tem fadigas, tem trabalho, tem esforço próprio, tem muitas frustrações e cansaço. Mas a terra que o Senhor Deus nos ordena aí é uma terra que mana leite e mel. Uma terra sem inquietações, cujo arquiteto é Deus, onde o cansaço e as frustrações não lhe alcançam, onde a ansiedade não lhe toma
e onde o medo não existe. Trata-se de uma terra onde o invisível torna-se real, onde o impossível torna-se possível. Uma terra que só pode chegar quem tem fé. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, é o que diz aqui o texto bíblico. Porque a fé move a obediência e a obediência traz a herança de Deus até nós. E conforme está escrito em Romanos 8, versículo 17, tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. A cura, o milagre, a unção, a vida, tudo é nossa herança. Mas para herdarmos essa terra, é necessário ter fé. E sem fé, diz a palavra de Deus, é impossível agradar a Deus. Por que será que na época em que nós vivemos hoje, a palavra é outra, né? Por que será que não se fala mais nos púlpitos sobre a fé genuína na sua essência? A resposta pode ser bem simples. É porque os pregadores de hoje em dia estão mais preocupados com a prosperidade financeira do que com a sua fé. A fé faz com que as bênçãos corram atrás de nós e não o contrário. Você não precisa ofertar grandes quantias para alcançar a paz ou uma bênção, pois a fé, do tamanho de um grão de mostarda, disse Jesus, faz toda a diferença. Não é o sacrifício que agrada a Deus, mas a obediência, e só obedece quem tem fé. Em 1 Coríntios 2, versículos 4 e 5, a palavra do Senhor diz: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Essa aí foi a declaração do apóstolo Paulo, um homem de fé. E nessa passagem bíblica, ele nos mostra que existe uma fé que se apoia na sabedoria humana ou seja, dos médicos, dos psicólogos, dos profissionais das áreas humanas, entre outros. Não que seja errado procurar pelos médicos, afinal de contas, Deus nos deixou a medicina. O problema está em acreditar mais neles e em seus diagnósticos do que em Deus. Se um médico diz, você tem câncer, automaticamente a sua mente racional crê e recebe aquelas palavras e inconscientemente você passa a dar poder àquele câncer que foi detectado. E assim ele cresce com toda a fúria e ele passa a ser o real motivo da sua fé, no lugar da fé em Deus, que age contrário ao diagnóstico, tomando posse da herança conquistada por Cristo na cruz do Calvário. A medicina, ela pode lhe dar todos os resultados negativos, mas a fé lhe habilita a não olhar para as circunstâncias. E você dorme no meio da tempestade e ultrapassa as mais altas nuvens como uma águia e encontra a paz em Deus. Paz esta que excede a todo entendimento, conforme diz a palavra do Senhor. E mesmo que doa, mesmo que sinta, a fé lhe capacita a dizer, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. E eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Pois é, esse é o poder de Deus em nós, operando por meio da fé. Quando nós lemos Lucas 18 e 8, nós encontramos essa verdade. A característica primordial de uma pessoa que nasceu de novo em Cristo Jesus chama-se fé. Porque todo o que é nascido de Deus, diz a palavra de Deus, vence o mundo. E a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Então nós não podemos pensar que conseguiremos vencer o mundo de outra forma, que não vamos. A verdade é que muitos tentam vencer o mundo com as próprias forças, e é exatamente aí que passam a travar uma luta de braço com Jesus. Porque querem que Deus se mova a seu favor da forma que eles acreditam que deve ser. E aí eles fazem isso movidos pelo egoísmo e assim
não conseguem enxergar porque são egoístas e orgulhosos. E todo orgulhoso é cego, e este não agrada a Deus. A única coisa que uma pessoa assim conseguirá é desagradar a Deus e impedir o seu agir na sua vida. Pois é, obedecer e renunciar tornam-se práticas comuns e fáceis de se cumprir quando nós entendemos o poder da fé. Pois é, primeira coisa, precisamos ter fé. Segunda coisa, obedecer. Terceira coisa, renunciar. E quarta, receber a herança. Foi essa sequência na vida de Abraão. A fé produz vida no espírito e dúvida produz morte. A fé nos leva à herança e a dúvida tenta nos levar a abrir mão da herança. A fé nos leva a um lugar de onde nós não lembramos mais de onde viemos, conforme está em Hebreus 11:15. Porque se nos lembrássemos de onde viemos, poderíamos querer voltar. E a fé só nos leva para a frente, só nos leva para o além. A fé constrói uma arca em meio ao deserto. A fé nos leva a sair do nosso lugar de conforto para uma terra sem saber para onde estamos indo. Isso é agir em fé. E agir em fé significa ter a revelação do futuro, dada pelo próprio Deus. Significa passar em meio ao mar por terra seca. Significa ver os que duvidam, os faraós da vida, afundando em meio ao mar, quando tentavam impedir o seu avanço. Pois é, a fé é o que nos faz abandonar o Egito, o mundo, sem ter medo da cólera, da ira do rei, dos ataques do inimigo. Antes, permanece firme, como quem vê o invisível. Isso significa viver por fé e viver em fé. Por isso, meu querido irmão, minha amada irmã, a partir de hoje não peça a Deus bens, riquezas, soluções de problemas, mas agrade-o exercendo a sua fé e toda inquietação, todo gigante, toda muralha, toda doença, toda dor, tudo isso será dissipado no momento em que você exercitar a sua fé. E lembre-se, a sua tarefa é ter fé, porque a tarefa de Deus a partir daí é fazer o impossível tornar-se real na sua vida. É assim, quando você, quando nós experimentamos essa fé, de imediato a paz de Deus entra em nosso coração e assim podemos então entrar no descanso de Deus e até dormir em meio à tempestade. Deus abençoe sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Deus abençoe e guarde de todo mal a sua família.